o isocronismo é a entrada e a saída da fala, que a gente tem que ter. A gente não pode começar antes, muito antes, nem terminar depois, porque senão vai ser aquele fucker and sucker, aquele programa, lembra? Fica só mexendo na boca. Então, o isocronismo, ele está dentro do cinético e dentro do labial. Né? Ele está dentro de qualquer forma. Mas as pessoas só pensam que o tradutor só se preocupa com o labial. Tem tradutor realmente que não preocupa nem com o labial. Mas é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo, sabe? Porque eu falo assim, um bom exemplo é o thank you. Sim. Em português, nós falamos obrigado e obrigada. Sim. Então, se é um filme, um filme atual, né, a gente pode usar um valeu. Né? Thank you. Valeu. Mas e se for um filme mais de época? A mulher vai falar thank you, vai ter esse final assim, e ela vai falar obrigada. Agora, tem que passar por aí. Mas, às vezes, dependendo do momento, você pode também usar um eu agradeço. Sim. Que o thank you, eu sou muito péssimo com inglês, mas a forma mais informal seria tipo thanks. Tem essa também, mas aí na tradução pode não combinar na labial. Muitas vezes as pessoas acham que não vai combinar, e quando você, na prática ali, como você coloca a palavra, isso passa e é tranquilo, e às vezes o texto ele é tão bem feito e tão bom, que encaixa tão bem, que é melhor do que se fosse certinho, na labial certinho, colocar aquela palavra que não ia combinar tão bem. Justamente. Né? Uma outra dica é quando você está ouvindo, pegando do inglês, né? Assim, ou de qualquer outro idioma, que tem aquela palavra, nome de um personagem, né? Primeiro, se o personagem ali está falando o nome aqui, você não vai traduzir colocando o nome aqui. Porque você tem que aproveitar aquela oportunidade de sincronismo labial. Aí, mas como é que eu vou fazer? Inverte. Sabe, às vezes você pode inverter a coisa, dá um jeitinho de deixar o nome no lugar. Ou uma palavra que combine muito mais na tradução, parecida com o português, né? Com o inglês e português, que as palavras são parecidas. Então, tente colocar aquela palavra onde ela está sendo dita, justamente para facilitar a questão do sincronismo labial e para o dublador também, porque se você coloca longe, o dublador fala, mas acabei de escutar aqui, agora eu vou ter que falar lá no final, sabe? Atrapalha o dublador. Né? Até numa legenda também. Se você ouve, se você entende às vezes, né, o idioma, e você lê a legenda e também está invertido, você fala, mas foi lá que falou, mas está aqui. Porque você está ouvindo ali, você está com o original, você está com... Então, assim, isso tudo confunde a gente. Agora, imagina na dublagem, sabe? Que você está ouvindo e você tem que dublar, né? Prestar atenção e tal. E você fala, peraí, mas ele está falando o nome aqui no comecinho, e agora eu tenho que falar lá no final. Aí você sai confundindo tudo, sabe? Atrapalha. É claro que você tem dubladores e dubladores também, né? Tem dublador que tira de letra, que às vezes nem presta atenção naquilo ali e vai falando, né? Mas eu acho isso importante como tradutora, sabe? De você melhorar o texto sempre sem cuidado. Porque às vezes pensa assim, não confundir melhorar texto com adaptação. Mudar tudo, né? Mudar tudo. Não, o contexto tem que ser mantido. Isso. Então, muitas vezes tem tradutor que não faz isso. Fala, não, mas eu acho que fica melhor assim. Não é questão de você ficar melhor assim. Sabe, se é uma piada, se é um trocadilho, se é um phrasal verb, tudo isso você tem que realmente traduzir, não é literalmente. Você vai ter que adaptar uma piada, né, o que a gente chama de domesticação. Você tem que fazer com que o telespectador, no caso, o telespectador brasileiro, entenda e ria da mesma forma que o original está rindo. Então, se você traduzir ao pé da letra, né, literalmente, uma piada, pode ser muito engraçado lá no original. Até porque o humor do Estado do americano é completamente diferente do humor brasileiro. Coisa. E também tem o seguinte, você, às vezes, porque isso aqui pode ficar melhorzinho, mas não é isso. Porque tem que manter o que está lá. Então, se a piada não pareceu tão boa, se não funcionou, você tem que tentar manter aquela estrutura,
porque se você mudar, mexer, e se você fizer algo diferente, nem que seja para melhor no resultado que você acha, não vai dar certo, né? Não vai ter o efeito Às vezes esperado. você faz uma adaptação, sempre que você adapta alguma coisa, porque aquilo que você adaptou, que você trocou aquela palavra, vai ser repetida lá no final, no meio do filme, por exemplo, você coloca ali uma observação para o diretor. Por favor, mantenha essa palavra, porque ela vai ser usada mais adiante. Né? Tá ali, sei lá, no meio do filme, enfim. Porque senão, o próprio diretor ou dublador pode querer trocar. Certo. Aí vai chegar lá naquele loop que não é o mesmo personagem que vai falar. Aí, só que não é o mesmo personagem, ele fala a mesma coisa, mas é outro personagem. Às vezes o diretor não vai lembrar, o dublador é outro. E aí? Perdeu aquela essência, né, que a gente queria, perde. Por isso a gente tem que E você costuma inserir essas notas, né, no texto, assim, olha, segue por aqui ou procure, Eu acabei de fazer isso num desenho, entendeu? Sim. Com a pronúncia de um personagem, porque eu precisava rimar e era difícil achar uma rima em português para a palavra. Eu não posso falar o que é, porque a gente tem essas questões de confidencialidade. Sigilo, sim. Então, eu pedi que pronunciassem um nome diferente um pouquinho, porque eu queria, para rimar com aquela rima que eu consegui achar e que era realmente necessária, entendeu? Então, por favor, não aí eu deixei, por favor, não, eu peço que fale, que pronuncie o nome assim, porque eu rimei lá na frente, né? Porque não estava dando para rimar e eu queria, e tinha essa questão toda do contexto, né? Sabe, tinha que ser um cachorro. Então, eu fiquei naquela, ai meu Deus, deixa eu sair procurando, né? E aí, enfim, a gente tem que achar uma saída. Mas essa saída a gente tem que falar também. E assim, durante um filme, como é que seria esse processo? Isso é uma coisa que é uma das razões pela qual eu gosto muito de consumir conteúdo dublado e legendado. Para mim é complexo, mas como é que funciona no período onde você trabalha com a parte da tradução? Vai encaixar as legendas, aquele timing da legenda, porque eu consumir um filme de 2 horas legendado é muito cansativo para mim, porque ou eu tenho que ver o filme ou eu paro para poder me concentrar na legenda, porque a legenda é muito rápida, as legendas passam, na hora que eu tô começando a ler já tá tipo na terceira fala do personagem, então é impossível, para mim torna-se meio que inviável, entendeu? Você conseguir dar conta de ler tudo, ainda parar para prestar atenção no filme. Tem algum tipo de regra, de norma que você tem que ter um time, um tempo de duração para a legenda ficar na tela? Ou se você quiser, sei lá, não, eu posso esticar aqui e deixar mais uns 10 segundos aqui a legenda? Não, você tem o que a gente chama de CPL e CPS, que é caracteres por linha e caracteres por segundo. Né? O caractere é cada letrinha, uma vírgula. Então você tem aquela medida e aquele tempo. Né? Que é muito rápido. Tem que caber ali e tem um tempo para ficar. E tem um tempo para ficar. Então, ele não pode, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de mudança de cena. Você não pode mudar a cena, e a legenda da cena anterior ainda continuar lá na tela aparecendo para você. Teoricamente, esse tempo dessa transição, ninguém começou a falar ainda, né? Não teve uma outra fala. Então, teoricamente, você daria mais tempo para a pessoa conseguir ler aquele texto. Às vezes, essa mudança de cena já vem com uma fala em cima. Entendi. Então, é aquela coisa, vem a legenda aqui, já mudou a cena, você tem que ir com a outra, sabe? Não tem nem é como muito rápido, ficar. né?